Você que falou. E se desse tudo certo hoje? É. Vai lá. Olá, eu sou a Adreísa. E eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio do Terapeutas De quinta! De quinta categoria. Não, de quinta-feira. De quinta-feira. Mas não somos terapeutas. Não, Somos terapeutizadas? às vezes. Um pouquinho. Esse aqui é um programa que lembra aquela conversa que a gente tem numa mesa de bar, tomando uma cerveja ou até mesmo um café. Uma conversa que não é terapia, mas é terapêutica. E sobre o tema de hoje? E se o quê? E se? E se, Se como a gente diz... falasse sobre alguma coisa? Exato, como diz o próprio Neymar, saudades de tudo que a gente não viveu. E se a gente vivesse algo? E se, como vamos conversar hoje sobre as possibilidades do e se? Não, Adreis, afinal, o e se, ele existe? O e se ele existe? Eu acho que o e se não existe. Eu começo dizendo logo assim, de cara, que eu acho que o e se é só uma grande ilusão. E já dizia as nossas figurinhas internauticas, Internautizadas. já dizia, a vida é feita de ilusões, escolha a sua e seja feliz. Mas a pergunta é, o e se, ele é uma ilusão? O e se, ele é uma ilusão, ao meu ver, porque o e se, a gente fica confabulando, a gente fica deduzindo, imaginando que o e se poderia acontecer. Então, por exemplo, a gente tem ali a possibilidade de uma bifurcação na vida, né? Suponhamos que eu tenho a possibilidade de 2 trabalhos, eu escolho um deles. Não escolho o outro. Aí eu não gosto desse que eu escolhi. Aí eu fico assim, nossa, e se eu tivesse escolhido aquele trabalho? Eu estaria mais feliz, eu estaria melhor. Mas quem garante que a gente, estaria de fato melhor ou não? Então a gente fica sustentando, alimentando essa ilusão do e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E por isso que eu acho que o e se ele não existe. Existe a decisão que a gente tomou, a escolha que a gente fez. A vida é dura, meu povo e minha povo. E é isso, galera. Até semana que vem. Não, mentira. Tem um livro ou um filme que eu assisti que se chama Como Seria Se, que conta a história basicamente de uma menina que num determinado momento da vida, da adolescência ali, ela engravida. A história é, se ela engravidasse, se ela tivesse grávida, se ela não tivesse grávida, como seria a vida. Assim também como tem o filme brasileiro, A Dona da História, com a Marieta Severo, que ela pensa, quando ela tá com uma certa idade, casada há muitos anos, ela faz uma reflexão. Eu acho que o e se, ele vale, eu gosto. Eu sou do e se, eu sou a defensora do e se. Porque na minha vida eu sempre penso, e se eu tivesse feito tal coisa? Como seria? Eu acho que também como reflexão, pro lugar onde a gente tá e aonde a gente quer chegar, o e se, ele vale como probabilidades. Porque a gente precisa de probabilidades na vida para tentar traçar alguns caminhos. Probabilidades ou ilusões? Então, o e se é uma ilusão? Talvez. Então, e as probabilidades não são ilusões? Talvez. Ou seja, e sim, probabilidades igual ilusões. Eu acho só que a gente eu acho que tá tudo bem no e se em algumas situações. Eu acho que eu problematizo o e se quando a gente esquece de assumir o nosso lugar de responsabilidade das escolhas que a gente fez, né? Então, quando a gente fica olhando para o passado, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Se eu não tivesse me relacionado com essa pessoa? Se eu não tivesse trabalhado em tal lugar? Se eu não tivesse feito aquela viagem, aquilo não teria acontecido? Mas, de fato, a vida ela é feita de escolhas. A gente precisa se decidir o tempo todo. A gente precisa se decidir, por exemplo, quando eu desço aqui o meu prédio e eu preciso decidir se eu vou fazer o meu caminho pela direita ou pela esquerda, por exemplo. E o que vai acontecer comigo a partir daquela escolha da direita ou da esquerda, eu não consigo controlar. Mas eu tive que tomar uma decisão de virar para um lado ou para o outro. Então, eu acho um problema o e se quando a gente se prende ao passado ou se lamenta, e se eu tivesse feito aquilo, não teria sido assim. Mas a gente precisa escolher, né? A vida adulta
das vezes é feita de escolhas. Ah, mas eu gosto de lamentar. Então tá. Reclamar é bom, às vezes. Eu também gosto de reclamar. Não, mas eu... Como foge do e se? Eu não consigo. Eu tenho... inclusive, uma das primeiras sessões que eu tive com a minha terapeuta foi porque eu quebrei um paradigma que eu tinha sobre uma questão específica. E aí eu comecei a me arrepender por ter pensado, por ter acreditado naquilo durante muito tempo. Mas por ter quebrado o padrão? Como eu quebrei um padrão, sei lá, uma coisa que eu não quero me expor. Ela não dá nem pista da própria história, vocês perceberam, né? Mas eu sou pra discreta. mim ela joga pra eu falar, né? A descrição fica só com ela. Ó, E se fosse o contrário? tô de olho. Por exemplo, sei lá, eu tinha uma crença de que 2 e 2 eram 5. Aí eu quebrei. E durante muito tempo eu acreditei que 2 e 2 eram 5. E aí eu fui na terapeuta e quebrei esse padrão. Entendi que 2 mais 2 eram 4. Ou 2 mais 2 poderiam ser... 3. Exemplo, errei, confundi. Eu não entendi o que ele falou. Eu achava que 4 era 2 mais 2. E durante muito tempo da minha vida eu achava que 4 era 2 mais 2. Só que na terapia eu descobri que 4 pode ser 3 mais 1. Dá no mesmo resultado. E aí eu falei, nossa, meu Deus, e agora? E se eu tivesse tido outras possibilidades de ideias sobre aquele assunto? E aí a terapeuta falou, agora já foi. Rapaz, tá certo isso? Exato. Já foi, não tem como. Porque aí eu acho que também entra muito, vou defender as pessoas que são do e se. Às vezes a gente tem umas questões relacionadas a se arrepender e se libertar do arrependimento. Então, às vezes, é uma ilusão o e se. Vamos partir desse princípio. Se o e se é uma ilusão, quando desmancha essa ilusão, surge uma tristeza, um vazio. E às vezes, essas ilusões, essas coisas que a gente vai acreditando, até assim, quando a gente tem um crush, eu gosto de falar de crush. Quando a gente tem um crush, e aí começa a ficar, e aí já se ilude. Se iludir por um crush é um e se. Eu acho que eu desliguei. Porque será mecanismo de defesa. Quando a gente curte alguém, e aí a gente começa a projetar coisas, isso é um e se. Sim, porque a gente fica na possibilidade, e se eu ficar com essa pessoa? E se eu encontrar Não, com essa e se pessoa? quando eu ficar com essa pessoa acontecer isso? Também é uma forma de controle. Mas aí quando você tira essa ilusão, acabou o seu crush, acabou o seu ficante, aí o que acontece? Rola um vazio. E aí rola um arrependimento por você ter gastado uma energia em ficar criando possibilidades sobre uma pessoa. Porque também tem a ver muito, isso também tem muito a ver com as expectativas que a gente cria. E quando a gente cria expectativas, a vida nos devolve frustrações. Engraçado, né? Quando a gente cria expectativa, nunca vem surpresas. Ou surpresas ruins, mas surpresas boas às vezes vem, vai. Às vezes Quase nunca. Às vezes... Hoje a gente tá bem realista. Às vezes... Empatia! Às vezes a vida traz pra gente boas surpresas, né? A gente pode, de fato, ser surpreendida aí com boas coisas. As boas surpresas só aparecem quando você não tem expectativa, quando você não tem si. Porque normalmente os nossos e sis, eu não sei o seu, mas os meus são super fantasiosos. Então, os meus, como boa canceriana, eles são um pouco fantasiosos, sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho um lado, talvez pelo meu ascendente em virgem, eu tenho um lado mais pragmático que fala, a terra aí, fia. Então, eu sou o contrário, sou de virgem com ascendente em câncer. Por isso e aí me estraga esse câncer. Olha o respeito com o meu signo. Então, porque aí eu vou criando... Eu acho que quando a gente cria possibilidades nessas fantasias do e se, a vida nunca surpreende igual. É muito difícil a gente, pelo menos comigo e com vocês, galera. É que a gente tá falando aqui, mas eu deixo vocês falarem. A ideia é vocês também contarem pra gente, né? Se vocês acreditam no e se vocês
ficam nesse lugar, principalmente do passado, do e se eu tivesse feito uma coisa, se eu tivesse feito outra, ou se vocês também trazem essa perspectiva do e se pro futuro, né? Aí se eu tomar essa decisão, e se eu aceitar essa proposta, e se eu fizer aquela viagem, e se eu fizer, enfim, N possibilidades, né, gente, do e se. Então, de que forma vocês usam o e se o e se é algo que vocês entendem como uma ilusão, porque isso é uma questão minha, principalmente o e se do passado, e o e se do futuro também traz uma ilusão, porque a gente não sabe, a gente só sabe do hoje, do agora. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de qualquer escolha que a gente tome. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mesmo não tomando nenhuma decisão, né, inclusive. E se o e se? E eu acho que todo o e se não é humano? O e se não é inerente do ser humano? A gente não precisa ter esse se criar coisas. Como lida? Diz aí, como você lida? Qual é a sua experiência? Quem sabe eu aprendo. E aí, ou pelo menos tem uma referência. Como você lida para ele não ficar maior do tamanho que ele deveria ser? Eu acho que, pelo menos pra mim, eu acho que eu trago essa coisa assim um pouco mais racional do e se, porque eu não gosto de não assumir a minha responsabilidade das minhas escolhas. Então, muitas vezes eu percebi assim que quando eu ficava mas e se eu tivesse feito aquilo, teria sido diferente? Não teria sido diferente. Por que não teria sido diferente? Porque eu tomei uma decisão. Então não tem como eu ficar, quer dizer, eu até posso ficar fantasiando e se eu tivesse tomado aquela outra decisão, mas isso às vezes é um pouco pra gente se perdoar, pra gente se acalmar, pra gente se acolher diante de uma escolha que talvez a gente não tenha sido muito feliz, mas de fato foi a escolha que a gente tomou. Então, pra mim, o e se, quando eu trazia ele num lugar sempre muito assim, e se eu, quase num lugar meio vitimizada ou sensibilizada demais, pra mim não fazia tanto sentido. Então, eu comecei também a trazer o e se nesse lugar assim, gente, não teve e se, teve o que eu fiz e o que eu tinha condição de fazer naquela época, porque a gente também vai mudando, a gente vai amadurecendo. E as escolhas também, né, nos fazem amadurecer cada vez mais. Então, pra mim, esse se, principalmente do passado, hoje eu abro mão dele e falo, esse nada, gente, foi o que eu fiz. E foi o que eu consegui fazer, o que eu pude fazer de acordo com o que eu tinha capacidade de fazer naquela situação e naquela época, sabe? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você quiser comentar aqui pra gente, é só comentar. E é isso. Tchau. E se você quiser curtir, não, gente, curta, compartilhe, siga a gente, caminha. A gente não ganha nada pra fazer isso aqui. A gente trabalha pra caramba, não parece, né? Porque a gente dá uma risadinha. Não parece, mas a gente trabalha muito pra preparar tudo, só a gente aqui, sem dinheiro, sem nada. Então, por favor, gente, ajude a fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser, curta a gente. Se você não quiser, curta também, a gente nem liga. Porque se você não quiser, a gente pode criar ilusões aqui. A gente fica pensando assim, nossa, e se aquela pessoa tivesse seguido a gente, não teria sido diferente? E se aquela pessoa tivesse compartilhado a gente, não teria sido diferente? E se aquela pessoa tivesse comentado uma coisa legal? É isso. Certo, gente? A vida é feita de ilusões. Escolha sua. E seja feliz. Tchau!